Abra comigo a sua Bíblia em Lucas capítulo 12, versículo 35. Nós leremos aqui dos versículos 35 ao 48. É um texto um pouco longo, mas eu peço que você preste atenção, acompanhe aí comigo na tua Bíblia, de preferência na sua Bíblia mesmo e não nos telões, porque aí você fica mais concentrado, presta atenção. Mas se você não trouxe, não está com ela, acompanha nos telões laterais aí. Essa é a parábola do servo vigilante. Diz assim o texto: estejam preparados com o corpo cingido e as lamparinas acesas. Façam como os homens que esperam pelo seu Senhor ao voltar ele das festas de casamento, para que logo abram a porta quando vier e bater. Bem-aventurados aqueles servos a quem o Senhor, quando vier, encontrar vigilantes. Em verdade lhes digo que ele há de cingir-se, dar-lhes lugar à mesa, e aproximando-se os servirá. Quer ele venha à noite ou de madrugada, bem-aventurados serão eles se os encontrar vigilantes. Porém considerem isso: se o pai de família soubesse a hora que viria o ladrão, não deixaria que a sua casa fosse arrombada. Estejam também vocês preparados, porque o Filho do Homem virá a hora em que vocês menos esperam. Então Pedro perguntou ao Senhor: essa parábola é só para nós ou também para todos? O Senhor respondeu: quem é, pois, o mordomo fiel e prudente, a quem o Senhor deixará encarregado dos demais servos da casa, para lhes dar o sustento no devido tempo? Bem-aventurado aquele servo a quem seu Senhor, quando vier, achar fazendo assim. Em verdade lhes digo que lhes confiará todos os seus bens. Mas o que acontecerá se aquele servo disser consigo mesmo: meu senhor demora para vir, e começar a espancar os empregados e as empregadas, a comer, a beber e a embriagar-se? Virá o senhor daquele servo em dia em que não o espera e em hora que não sabe, e irá aplicar-lhe um castigo severo, condenando-o com os infiéis. Aquele servo que conheceu a vontade de seu senhor e não se aprontou, nem fez segundo a sua vontade, será punido com muitos açoites. Aquele, porém, que não soube a vontade do seu senhor e fez coisas dignas de reprovação, levará poucos açoites. Mas aquele a quem muito foi dado, muito lhe será exigido, e aquele a quem muito se confia, muito mais lhe pedirão. Até aí. Então, amados irmãos, essa é a parábola do servo vigilante. E aqui Jesus, o nosso Senhor, ele traz um alerta a todo cristão. Ele diz, assim como dizem outros textos, ele voltará em um momento que ninguém poderá prever. Jesus voltará em um momento que nós não poderemos prever. Dessa forma, gente, nós devemos viver a vida de maneira obediente, a ponto de estarmos preparados, prontos para o seu breve retorno. O interessante aqui nessa parábola é que o Senhor nos chama de mordomos, e esse é o ponto central da mensagem de hoje. A mensagem de hoje se chama a mordomia do tempo. Eu vou ler de novo com vocês versículos 42 a 44 para você ver esse aspecto acerca do nosso comportamento quanto filhos de Deus. Diz assim: o Senhor respondeu: quem é, pois, o mordomo fiel e prudente, a quem o Senhor deixará encarregado dos demais servos da casa, para lhes dar o sustento no devido tempo? Bem-aventurado aquele servo a quem seu Senhor, quando vier, achar fazendo assim. Em verdade lhes digo que lhe confiará todos os seus bens. Então, como nós vemos aqui, o princípio da mordomia cristã, ela é, meus amados irmãos, uma verdade bíblica, e mostra o quê? Mostra que nós devemos fazer bom uso da nossa vida, bom uso dos nossos dons, bom uso do nosso tempo, bom uso dos nossos recursos e de tantas outras coisas que o Senhor nos deu para a glória dele, para a manifestação do seu reino, para que a vontade dele seja estabelecida enquanto ele não volta. Então, o nosso Senhor voltará, como nós lemos no texto, e enquanto isso nós estamos aqui como mordomos daquilo que é dele, sendo bons gestores e bons administradores até que ele venha. É muito interessante porque o Salmo 24 verso 1 deixa claro que ao Senhor pertence toda a terra e a sua plenitude, o mundo e os que nele habitam. Então, se todas as coisas são do Senhor,
ou se aquilo que Ele me concedeu não é em essência meu, mas fruto do seu favor, de sua graça e de sua bênção, devemos nós aqui administrarmos com sabedoria cada uma de suas dádivas. E eu disse aqui, nós temos que ser bons mordomos da nossa vida, dos nossos talentos, dos nossos dons, dos nossos recursos, e também, e esse é o ponto, como vocês viram no nome da mensagem, bons mordomos do nosso tempo. Do nosso tempo. Então, parte da nossa vida como cristãos é sabermos fazer bom uso do tempo que Ele nos deu, sendo sábios à luz da palavra. Efésios 5, 15 e 16 fala exatamente sobre isso. Você provavelmente conhece esse texto. Ele diz: portanto, tenham cuidado com a maneira como vocês vivem, e não vivam como tolos, mas como sábios, aproveitando bem o tempo, porque os dias são maus. Olha que interessante que ele está dizendo, gente, que nós não podemos viver como tolos, mas nós devemos viver como sábios. E um sábio faz o quê? Um sábio aproveita bem o seu tempo. Então Paulo, ele está aqui basicamente falando aos irmãos de Éfeso que eles devem estar muito conscientes, muito atentos à maneira como estão vivendo. A atenção aqui é um modo de vida. Ser sábio é sobre ter cautela, é sobre você ser vigilante, você ter discernimento na sua tomada de decisão, nas suas escolhas de vida, onde você vai botar força, onde você vai colocar energia, onde você vai gastar e investir o seu tempo. Então, o comando bíblico é que nós devamos olhar para a palavra, entender aquilo que é prioridade para o Senhor, entender aquilo que deve ser prioridade a nós, e nestas coisas nós focarmos. Porque vamos lá, gente, quem aqui tem muito tempo sobrando, você fala assim: cara, eu estou muito ocioso na minha vida, assim, eu acho que eu vou doar parte do meu tempo. Quem está assim? Quem está com falta de tempo? Não é verdade? Cara, você não está ocioso, né? Talvez você esteja mais por você precisa resolver algo, irmão. Você vai ter que lidar com a preguiça, com várias coisas, com a procrastinação. Mas o que eu estou tentando te dizer é: se você for avaliar a sua vida, você precisa de mais tempo. Só que o ponto é, todos nós temos o mesmo tempo de vida, as mesmas horas do dia. Fato é, nós precisamos aprender a priorizar aquilo que deve ser priorizado, e essa é a essência da coisa. Você pode ter de fazer muitas coisas, mas nem tudo é prioridade, e dentre as prioridades existem coisas que estão numa escala de valor. Existe muitas vezes ali uma ordem, uma forma de seguir. Ou seja, o que eu estou tentando te dizer é: o sábio é aquele que sabe fazer bom uso do seu tempo. O sábio é aquele que sabe priorizar o que precisa ser priorizado. E hoje eu quero falar de maneira muito prática com vocês aqui, nesse assunto mordomia do tempo, sobre um tripé aqui muito importante, 3 coisas das quais nós precisamos botar força, gastar tempo, investir a nossa energia e o nosso foco. Vocês estão comigo aqui ou não? Primeira coisa que você precisa fazer, ou primeira orientação bíblica importante para o uso do tempo é: ame a sua família e honre os seus pais. Amém? Procura alguém perto de você e diga assim: você precisa amar a sua família e honrar os seus pais. Escute, nós precisamos gastar o nosso tempo fazendo isso. Isso é prioritário. Vocês estão aqui ou não? Escute. 1 Timóteo 5,8. Se alguém não tem cuidado dos seus, e especialmente dos da própria casa, esse, o que está escrito? Vamos lá, gente, fala alto, por favor, me ajuda. Esse fez o que? Negou e é pior do que o descrente. Estou falando sério, preste atenção nesse texto. Lê meditando. Olha lá: se alguém não tem cuidado dos seus, especialmente dos da própria casa, esse negou a fé e é pior do que o descrente.
Amados, boa parte do nosso tempo precisa ser gasto, ou investido, melhor dizendo, em amar, ensinar e cuidar dos nossos. Paulo, ele põe tanta ênfase nisso, e esse é o ponto. A questão é nós sabermos priorizar aquilo que precisa ser priorizado, que ele chega a afirmar que aquele que não cuida dos seus é pior do que um descrente. E por que ele aborda dessa forma? Porque aquele que não crê em Deus, ou melhor dizendo, uma pessoa não precisa crer em Deus para amar a sua família. Você concorda comigo ou não? O cara não precisa ser um crente verdadeiro, genuíno, para amar a sua família. Por isso, nós cristãos, que temos um mandamento bíblico para isso, temos graça de Deus para tal, nós precisamos nos comportar conforme a Bíblia diz. Porque se nós fizermos o inverso, tendo o mandamento e tendo à disposição a graça de Deus, nós seremos então pior do que aqueles que não creem. Porque se quem não crê em Cristo e não tem a Bíblia como manual de vida ama, quanto mais eu e você deveríamos amar. Então, Paulo falando a Timóteo, ele põe força nisso. Ele está dizendo, você precisa amar sua família, você precisa colocar energia nisso, você precisa dar tempo, ter tempo com eles, enfim. E o que significa amar a família? Como nós fazemos isso de maneira muito prática? Garantindo suas necessidades básicas, amém ou não? Praticando, irmãos, a paciência, a gentileza, o apoio mútuo no relacionamento. Como eu já disse, e vou repetir porque é trágico, se não for cômico, né? Um dia, certa vez, ouvi um irmão que emprestou dinheiro para a mulher para fazer a unha. Eu estou emprestando dinheiro para você fazer a unha, irmão. Como está com a cabeça esse cidadão? Pelo amor de Deus. Liçãozinha básica do casamento: não tem o meu dinheiro, o teu dinheiro é o nosso dinheiro. Amém ou não amém, igreja? Ponto. Passando a lição aqui de despesas do lar. Nós temos que praticar a paciência, a gentileza, celebrar a família, cuidar das necessidades espirituais da esposa, do filho. Quando a esposa fala assim, amor, lava a louça, eita glória. Eu sei que dói muito a lombar quando você lava 3 pratos assim. Você fala, meu Deus, não aguento mais, tive que ficar assim lavando a louça. Mas faz parte. Mas deixando a brincadeira de lado, amados, parte da coisa é, nós temos que investir o nosso tempo nisso. Então, perguntinha básica para você fazer a si mesmo: você tem desfrutado de sua família? Você tem cuidado de suas necessidades físicas, emocionais e espirituais? Espiritualmente falando, qual exemplo nós temos dado, você maridão aí, sacerdote do lar, para sua esposa, para os seus filhos? Porque se eles não veem você passando tempo com Deus, priorizando a vida com Deus, eles jamais vão priorizar isso. Se eles não te veem orando, se eles não veem você lendo a Bíblia, se eles não veem você assistindo uma pregação, se eles não veem você vindo para o culto, ele não vai priorizar isso. Não existe o faça o que eu te digo e não faça. Como que é aquele ditado lá? Faz o que eu digo, mas não faz o que eu faço, né? Não existe isso. Ele vai fazer, eles farão exatamente aquilo que você fizer. Então, se eles veem você, se eles estiverem orando, eles vão orar. Experimente. Peça para o seu filho fazer uma oração no momento da refeição ou qualquer outro momento. Você vai ver papai, por exemplo, se ele estiver sempre orando, ele vai orar de maneira parecida contigo ou parecido com a mamãe. Então, que tipo de vida ou cristianismo nós temos vivido no nosso lar? Será que nós temos entregue a responsabilidade de discipular os nossos filhos à igreja? É sério isso? Porque parte do que a igreja faz, obviamente, é ensinar. Nós teremos a escola bíblica e tudo isso, mas isso não exime o seu papel, papai, o seu papel também, mamãe. Vocês estão aqui ou não? Então, nós precisamos entender isso. Parte da mordomia do tempo é colocarmos força e energia na nossa família.
Pastor, estou com tanto problema em casa que minha vontade é nem ficar lá. Irmão, busque ajuda. Nós falamos sobre isso no último culto. Busque ajuda, os presbíteros, pastores, nós estamos aqui para aconselhar. Pastor Marcial, pastora Carol, liderem um ministério de famílias, tem curso para criação de filhos, curso de casais, tem tudo que é tipo de curso, para te ajudar. Mas fato é, nós precisamos investir tempo nisso. Sabe qual é o problema de muita gente? O cara casa, ou a irmã casa e quer viver uma vida de solteiro. Irmão, você casou. Você entendeu aqui ou não? Você está casado. Regrinha básica, vai para o futebol, tem que avisar. Tem que pedir. Tá bom, vou corrigir minha fala. Tem que pedir, melhor, exatamente. Palmas para a irmã. Aí, Rafa. Tem que pedir. E formalizado, né? Manda o WhatsApp lá e fala, estou autorizado. Aí uma reaçãozinha já vale, né? Quem cala consente ou não? Tem que dar ok? Não, tem que dar ok, tá bom. A gente brinca, mas é verdade. Meu, o cara é marmanjo, está casado, o cara não sai do videogame. Vou falar, hein? Vou falar, vou até tomar uma água. Não sai do jogo do celular. Em vez de trabalhar, quer ganhar dinheiro no tigrinho. Pelo amor de Deus, irmão, vai trabalhar. Vida de casado é vida de casado. Paulo disse, 1 Coríntios 13:11. Quando eu era menino, eu falava como menino, eu sentia como menino, eu pensava como menino. Quando eu cheguei a ser homem, eu desisti das coisas próprias de menino. Esse versículo aqui, queridos, sugere que a maturidade espiritual envolve o crescimento na compreensão e prática do amor verdadeiro. É só você voltar no contexto de 1 Coríntios 13 e entender. É um amor sacrificial, é um posicionamento que de fato demonstra um amor, que não é aquele amor romantizado. É claro que o afeto, carinho, tudo isso é importante, mas é o amor real, o amor bíblico, o amor que se entrega. Então, à medida que nós crescemos no Senhor, à medida que nós avançamos na vida, nós precisamos deixar certos comportamentos e passarmos a ter outros totalmente distintos. Vocês estão aqui ou não? Então, você precisa entender que parte da mordomia do seu tempo é dar tempo para a tua família. Amém ou não, amados? Só que eu não falei só sobre o amor à família, eu falei sobre honrar os pais. Efésios capítulo 6, versículos 2 e 3. Honre seu pai e sua mãe, que é o primeiro mandamento com promessa, para que tudo corra bem com você e você tenha uma longa vida sobre a terra. Eu não sei qual é o seu quadro, ou a condição familiar, como você foi criado, como é o relacionamento que você tem com seu pai, com sua mãe. Eu não sei se você teve um pai agressivo, um pai talvez não presente. Eu não sei se o teu pai não te deu carinho. Eu não sei qual é a sua condição, ou qual foi sua condição, inclusive enquanto criança. Mas o que eu sei é, se são os seus pais, você deve a eles amor. Vocês estão aqui ou não? Você e eu, nós devemos a eles honra. Pastor, mas como eu posso amar alguém que nunca me amou? Romanos capítulo 5, versículo 5 diz que o Espírito de Deus colocou em nossos corações o amor do Senhor. Logo, nós podemos amar. E muitas vezes nós temos muita facilidade de amar o próximo, né? Porque o próximo é um sujeito indefinido, no sentido de, vamos amar o outro, amar alguém, amar a pessoa que está lá não sei aonde. Agora, é difícil muitas vezes nós amarmos aquele que tem nome, mas tem agido talvez de uma forma que você não esperava.
talvez tenha te rejeitado, talvez tenha falado a você palavras duras, talvez não deu o abraço que você sempre quis ou sempre procurou, não importa, o amor de Deus foi colocado em nossos corações e nós devemos a papai e mamãe honra. Vocês estão aqui ou não, amados irmãos? Respeito, gratidão, ou talvez pelo menos honra e perdão. Porque talvez você diga assim: pastor, eu não tenho o que agradecer, nunca fizeram nada por mim. Mas você deve honra, respeito, aquilo que estiver ao seu alcance, você deve fazer para honrá-los. Posso fazer algumas perguntas aqui para vocês, sim ou não? Quando foi a última vez que você ligou para o seu pai, para sua mãe? Quando foi a última vez que você talvez mandou uma mensagem falando que ele era importante, ou agradecendo, enfim? Até quando você vai esperar para perdoá-lo, perdoá-la? Escute, perdão não é sentimento, irmão, perdão é decisão. Senhor, eu decido perdoar meu pai, eu decido perdoar minha mãe, eu decido perdoar aquele que me fez mal, eu libero perdão para essa pessoa, Senhor. Então, escute, está na hora de parar de remoer as dores do passado e usar o seu tempo naquilo que a Bíblia diz que é importante. Vocês estão aqui ou não? Amém ou não? Então escute, perdão é decisão, irmãos. Perdão não é sentimento, perdão não é fruto de uma emoção. Quantas pessoas nós sabemos que, obviamente, o Senhor morreu e dá a cada pessoa a oportunidade de ser salvo, de ter um encontro, de ter conexão com o Pai por meio do Filho, de crer em Cristo, de confessar Jesus como Senhor e Salvador, ou como Senhor de suas vidas, e assim Ele se torna Salvador e por aí vai. Contudo, nem todas as pessoas serão salvas. Muitas pessoas rejeitarão deliberadamente a Cristo, mas mesmo assim Jesus amou a todos. Jesus amou o mundo. Vocês estão aqui ou não? E é essa forma que nós devemos responder, nós devemos amar. Essa é a marca do cristão. Então, se você precisa, talvez, agir para que haja reconciliação na tua casa, no meio da tua parentela, você vai sair daqui hoje. Você vai orar ao Senhor, pedir para Deus te dar graça. Talvez a situação é tão complicada que você vai ter que esperar uma oportunidade, mas você precisa se mover em direção a isso. Amém? Se você precisa perdoar, você vai sair daqui decidido a perdoar hoje. Amém ou não, amados? Glória a Deus por isso ou não? Amém? Segunda coisa com a qual você precisa gastar o seu tempo hoje é palavra de pastor, pastoral, prática, tá? Segunda coisa aqui, trabalho diligente, irmão. Trabalho diligente. Talvez pareça até exagerado falar sobre isso, mas gente, de verdade, tem pessoa que não gosta de trabalhar. Quem aqui conhece alguém que não gosta de trabalhar? Não, fala sério, levanta a mão. É verdade isso, gente? Tipo, tá nesse nível assim? Tipo, só fica encostado recebendo o bolsa XYZ e não faz mais nada? Queridos, a Bíblia, ela é clara quanto à preguiça e quanto à procrastinação. A procrastinação, a preguiça é um ladrão do tempo. E escute, nós somos mordomos também do tempo. A Bíblia está dizendo: ei, os dias são maus, ei, faça um bom uso, ei, administre bem o seu tempo. Porque se a preguiça, a procrastinação é um ladrão do tempo, logo nos impedirá de viver aquilo que Deus tem. Sabe o que Deus fez assim que Ele criou o homem? Deu a ele um trabalho. Aleluia, isso aí, um gosta de trabalhar, graças a Deus. Gênesis capítulo 2, versículo 15, o Senhor Deus tomou o homem e o colocou no jardim do Éden para cultivar e o guardar. Olha o que diz Gênesis 2, 19 e 20. Havendo, pois, o Senhor formado da terra todos os animais do campo e todas as aves dos céus, trouxe-os a Adão para ver que nome lhes daria. O nome que ele desse a todos os seres vivos, esse seria o nome deles. O homem deu o nome a todos os animais domésticos, às aves dos céus e a todos os animais
selvagens. Querido, se Deus deu trabalho para Adão, você acredita de verdade que a preguiça exalta o Senhor? A preguiça, queridos, é um comportamento que desagrada a Deus, desagrada o Senhor. Parte do seu tempo é o trabalho diligente, é ser produtivo, é fazer alguma coisa que vai gerar benefícios para você, para o reino, para o próximo, para a tua família, para a tua cidade, para o teu bairro. Jesus foi questionado sobre curar no sábado, sabe qual foi a sua resposta? João 5,17, meu pai trabalha até agora e eu trabalho também. Sabe o que Isaías falou sobre o nosso Deus? Isaías 64,4, famoso texto: desde a antiguidade não se ouviu, nem com os ouvidos se percebeu, nem com os olhos se viu Deus além de ti, que trabalha para aquele que nele espera. Deus está trabalhando, irmão. E você? Vocês estão aqui ou não, gente? Como se não bastasse, olha o que Paulo diz aos irmãos de Tessalônica, 2 Tessalonicenses 3, 11 e 12. Pois de fato ouvimos que há entre vocês algumas pessoas que vivem de forma desordenada. Olha o que ele está falando, de forma desordenada. Não trabalham, mas se intrometem na vida dos outros. A essas pessoas determinamos e exortamos no Senhor Jesus Cristo, que trabalhando tranquilamente, comam o seu próprio pão. Então, o que Paulo está tentando encorajar aqui as pessoas é: seja produtivo, trabalhe, contribua. É claro que muitas vezes passamos por dias difíceis, dias onde você vai precisar que uma mão seja estendida a você, em misericórdia, em auxílio, talvez te ajudando financeiramente, talvez com uma cesta básica, talvez com uma coisa ou outra, eu não sei, mas o que eu estou tentando te dizer aqui é, Paulo está dizendo: gaste o seu tempo sendo produtivo, seja responsável, faça a sua parte. Escute, gente, esse dia, você nunca mais vai viver, acabou. Nós precisamos ser produtivos para essa sociedade, produtivos para a família, produtivos para o reino. Nós não podemos ser negligentes. Então, parte do nosso tempo deve ser gasto sendo produtivo, trabalhando diligentemente. Entenda por trabalho, não estou falando só o teu trabalho, que você sai daqui na empresa X, ou você tem o seu negócio, você é um empreendedor. Estou falando de ser produtivo, estou falando também de coisas do reino, estou falando sobre você ser alguém disciplinado, sobre você ser alguém disposto. Porque a Bíblia é clara, o preguiçoso ele jamais romperá na vida. E às vezes as pessoas elas ficam esperando um melhor momento. Em algumas fases você vai ter que criar um momento. É claro, com a graça de Deus, com o favor do Senhor, com um agir do Espírito, porque você depende em todas as coisas dele. Mas é se levantar e fazer aquilo que tem que fazer. E muitas vezes na nossa vida, amados, nós vamos precisar levantar e tentar de novo. É só você avaliar a parábola do semeador. Ele semeou em vários solos, até que um solo, que era o bom solo, esse produziu fruto, esse vingou. Provérbios 13, 4. O preguiçoso deseja e nada tem, mas o desejo dos que se esforçam será atendido. Quem aqui conhece alguém talentoso, mas preguiçoso? Tá difícil, hein? O cara é cheio de talento para um esporte, cheio de talento, enfim, para uma carreira X, Y, Z. Às vezes o cara, enfim, tem facilidade com um assunto tal, tem habilidade para isso ou para aquilo. Só que muitas vezes essa pessoa não faz aquilo que precisa ser feito. Sabe o que acontece, amados irmãos? Muitas vezes os talentosos são ultrapassados pelos esforçados. E essa é uma boa notícia para nós, os esforçados. Amém ou não? Eu já olhei para
Certa vez tinha um irmão, tinha muito talento, era lá do Bola de Curitiba na época, cara, a célula dele bombava, tinha um chamado pastoral. Eu falei, esse cara vai voar, é incrível. Pelo menos a última vez que eu falei com ele, ele estava distante dos caminhos do Senhor, infelizmente. E quantas outras pessoas como eu, são pessoas que não tinham talento como aquele irmão, mas perseveraram, permaneceram, continuaram seguindo diligentemente aquilo que Deus tinha. O que eu estou tentando te dizer? Escute isso. Você precisa trabalhar diligentemente. Você precisa se esforçar. Construção, seja na sua família, como falamos há pouco, seja na sua carreira, seja no ministério, seja onde for, vai exigir de você esforço e suor. Tem um autor chamado John Maxwell, ele fala muito sobre liderança, tem um livro dele chamado Talento Não É Tudo. Ele traz uma estatística que é incrível, que ele diz assim, mais de 50% dos CEOs das empresas que estão na lista das 500 mais, da revista Fortune, tiveram média C e C- na faculdade. 65% dos senadores dos Estados Unidos vieram do grupo, de um grupo pertencente à metade inferior da classe na escola. 75% dos presidentes norte-americanos ficaram entre os mais fracos na escola. Escute isso. Eu não estou dizendo que você tem que olhar e tem que falar, pois é, que legal, a esperança para mim, então eu não vou fazer nada e as coisas vão acontecer. Não! Pelo amor de Deus! A lição aqui é, escute, Deus tem um plano para a sua vida. A graça dele está à sua disposição. O Espírito de Deus libera dom sobre a igreja, para que você vá e cumpra o seu propósito. Então levanta, meu irmão, amanhã, arregaça as mangas aí e vai correr atrás daquilo que Deus colocou nas suas mãos. Faça bom uso do seu tempo, seja estratégico, desenvolva a sua carreira, desenvolva o seu negócio, desenvolva a sua liderança para o ministério, desenvolva, você é um ministro do Evangelho, sua capacidade intelectual, vai ler a Bíblia, vai estudar. É claro que você tem que ter uma vida equilibrada, e depois eu vou falar sobre isso, mas se nós queremos chegar lá, nós precisamos ser disciplinados, irmãos, nós precisamos nos esforçar. Agora, por que nós temos que viver dessa maneira? Porque parte do resultado do ofício, ou do porquê, do trabalho diligente, é honrar a Deus. Escute isso, escute isso. Você precisa mudar a maneira que você enxerga o porquê você faz aquilo que você faz. O teu trabalho não substitui a tua devoção, o teu culto a Deus, mas com o teu trabalho você pode honrar o Senhor. No teu trabalho você pode honrar o Senhor. Colossenses 3, versículos 22 a 24 diz assim: servos, obedeçam em tudo a seus senhores aqui na terra, não servindo apenas quando estão sendo vigiados, visando somente agradar pessoas, mas com sinceridade de coração, temendo o Senhor. Tudo o que fizerem, façam de todo o coração, como para o Senhor e não para as pessoas, sabendo que receberão do Senhor a recompensa da herança. É a Cristo o Senhor a quem vocês estão servindo. O que Paulo está ensinando aqui é que a nossa principal motivação deve ser exaltar o Senhor naquilo que nós fazemos. Você não deve trabalhar diligentemente apenas para você ter provisão, apenas para você conseguir pagar os boletos, apenas para você poder fazer, enfim, cumprir com os projetos que Deus colocou no seu coração, para você poder levar a família para um lugar legal, enfim. Não é apenas para provisão, mas também é um instrumento de honra a Deus. Você e eu, nós podemos, por meio do nosso trabalho, vamos dizer assim, fora daqui, aqui, honrar o Senhor. Então, 2000 e
2008, se eu não me engano, 2008, eu estava na faculdade de Direito, passei um processo seletivo para entrar no departamento jurídico de uma instituição financeira, fiquei um período lá em São Paulo ainda como estagiário, fui efetivado, até que eu casei com a pastora. 2010 mudei para o Paraná, vim para o Paraná, não tinha vaga no departamento jurídico, o departamento jurídico era mais centralizado lá em São Paulo, eu caí numa agência, e foi um grande desafio para mim, porque os meus clientes do banco eram os clientes internos, ou seja, eu prestava serviço para departamentos do banco, eu prestava serviço para as agências, então as agências recebiam lá os ofícios. Então chegava lá, por exemplo, um juiz ou um delegado e pedia: eu quero extrato da conta do João, da Maria, no período tal a tal, tinha uma investigação, alguma coisa lá, e nós pegávamos todos os documentos necessários, nós respondíamos aquela diligência, enfim, fazíamos o envio. Então esse era o setor de ofícios chamava, no banco. Então era parte do departamento jurídico. Eu venho para cá e caí numa agência, então eu tive que começar a vender. Tem algum bancário aqui? Não? Tudo bem. Tá, se você conhece algum bancário, você sabe que o bancário tem que vender uns 39 produtos, né? Você entra lá e fala: quer um café? Aí você quer, mas você quer uma capitalização? Você quer um seguro de vida? Você quer um plano dental? Você quer um empréstimo? Quer um cartão de crédito? 10 minutos de conversa, já ofereceu umas 10 coisas. Então para mim aquilo era muito desafiador. Eu nunca tinha trabalhado, por mais que você gerencie, eu cuidava de contas, 200 e tantas empresas, eu precisava desenvolver essa habilidade de vender, de negociar e tudo mais. E em 3 anos na agência eu estava indo para a minha 3ª promoção, até que eu saí para assumir a igreja. Agora, em meio a esses desafios, eu honrava a Deus. Eu sabia que o fim da minha vida não era o banco. Contudo, enquanto eu estava lá, eu exaltava o nome do Senhor. Então você precisa entender que Deus se colocou no lugar, e você deve fazer aquilo que você faz de coração. Então nós percebemos aqui que trabalho não é algo apenas para provisão, não é algo apenas que envolve o seu corpo, mas é algo que também vem da alma. Faça de todo o coração, faça para Deus, honre a Deus. Se nós entendermos isso, amados irmãos, nós teremos motivação interior para levantar e trabalhar, ainda que você esteja vivendo um cenário difícil lá no seu trabalho. Você vai ser excelente naquilo que você faz, você vai ser alguém honesto, você vai ser resiliente e perseverante, você vai usar os recursos que você tem, os seus dons, recursos financeiros, para o avanço do reino. Por quê? Porque você entendeu que parte do seu tempo é exaltar o Senhor com aquilo que Ele colocou em suas mãos. Exaltar o Senhor com a habilidade que Ele te deu, exaltar o Senhor com aquilo que Ele confiou a você. E você então vive esse evangelho consciente, você faz isso como um ato de adoração de verdade. Então gaste o seu tempo sendo produtivo. Talvez você vai ter que abrir mão de uma coisa ou de outra para focar naquilo que Deus tem para você. Se necessário for, faça isso. Mas seja diligente, seja produtivo, lide com a procrastinação, lide com a preguiça. Vocês estão aqui ou não? Eu estou falando sério, gente. Eu estou falando sério. Porque depois os pastores, os líderes ficam lidando com N problemas no casamento, e parte dele é que a pessoa realmente não quer se esforçar. Você acha que as coisas vão cair, vai aparecer assim na sua vida? A oportunidade? Você precisa, na verdade, corresponder àquilo que Deus tem colocado diante de você. Multiplique. O talento, quando você vai para Mateus 25, obviamente o talento ali é uma unidade monetária, só que isso fala da responsabilidade. Qual é a responsabilidade? Deus te colocou algo segundo a sua capacidade. Ele espera que nós possamos multiplicar, possamos ser produtivos. Então olha para a sua vida, como que você está sendo profissionalmente? Você está sendo produtivo? Como que está sendo o seu negócio? Como está sendo a sua vida? Como está sendo a sua carreira? Você está sendo produtivo? Ou você está só deixando a coisa levar? Porque escute, essa é uma forma de você honrar a Deus. Parte daquilo que as pessoas vão olhar é o favor, a graça de Deus nessa área da sua vida, e por meio disso você pode honrar o Senhor.
Escute, gente, o mundo parte, escute, eu não estou construindo teologia em cima disso, eu estou te dando um exemplo, tudo bem? Parte daquilo que o mundo vê é o sucesso, ok? Eu não estou dizendo que se você não tem sucesso profissional, você não é de Deus. Eu não estou construindo teologia em cima disso, estou exemplificando, tudo bem? Mas muitas vezes, papai e mamãe, tio, tia, aquele parente que falava para você: ah, você virou crente. Muitas vezes eles verão a graça e o favor, a bondade, a misericórdia de Deus na sua vida, em alguma área de sua vida, e Deus vai usar, Deus pode usar isso para tocá-los, para que eles vejam a transformação que Deus fez, não só no seu caráter, não só muitas vezes no teu casamento, mas em outras coisas também. Então escute, cumpra o seu papel, que nós possamos cumprir isso, para que possamos exaltar o Senhor também nessas coisas. Vocês estão aqui ou não? Terceira coisa, estamos caminhando aqui para o final. Use o seu tempo, então falamos aqui para sua família, para você honrar papai e mamãe. Use o seu tempo para que você trabalhe diligentemente, e use o seu tempo para conhecer a Deus. Escute o que eu estou dizendo, perceba a palavra. Use o seu tempo para conhecer a Deus. Normalmente, gente, quando nós falamos sobre essas questões, nós nos encorajamos mutuamente a quê? A orarmos, a jejuarmos, a lermos a Bíblia, a congregarmos. Todas essas disciplinas espirituais, elas são importantes, mas nós precisamos perguntar a nós mesmos: para que eu faço isso? Qual é o fim da oração? Por que vocês estão aqui hoje? Por que nós acordamos e lemos a Bíblia? Por que nós passamos tempo em oração? Por que você muitas vezes jejua? Por quê? Essa é a resposta, ou essa é a pergunta que nós precisamos responder. Nós devemos fazer isso para conhecer a Deus. Escute, a leitura bíblica não é o fim em si mesma, o jejum não é o fim em si mesmo, o estar no culto não é o fim em si mesmo. Só que muitas vezes nós vemos pessoas agindo dessa forma, como se estar aqui fosse o fim. Ah não, eu fui no culto essa semana. Ah não, eu li a Bíblia ontem, ou essa semana, ou nestes dias. Não, eu orei X horas essa semana. Eu jejuei tantos dias no mês. E muitas vezes o nosso prazer está em cumprir a tarefa. O nosso prazer está na disciplina espiritual e não em conhecer a Deus. Nós achamos que a disciplina espiritual ela é o fim, mas na verdade ela é um meio para que possamos conhecer o nosso Senhor. Então, avalie o uso do seu tempo nessas coisas. Será que você tem lido a Bíblia como fim? Você tem estado no culto como isso sendo o fim em si mesmo? Ou você tem progredido no conhecimento do Senhor? Ou você de maneira consciente, com o seu coração sedento, se aproxima das Escrituras querendo receber algo de Deus? Porque se a sede do nosso coração somado ao tempo utilizado, o resultado será crescimento espiritual. Vocês estão me entendendo ou não, amados? Olha que interessante, Mateus capítulo 15, versículos 7 e 8. Jesus aqui ele está repreendendo alguns fariseus e escribas, e ele diz assim: hipócritas, bem profetizou Isaías a respeito de vocês, dizendo: esse povo me honra com os lábios, mas o seu coração está longe de mim. O que Jesus ele está confrontando aqui? Ele está confrontando a superficialidade, ele está confrontando a não devoção, ele está confrontando a falta do coração nessas questões. Por quê? Porque os fariseus e os escribas, eles eram conhecidos por sua ênfase nas práticas religiosas externas, nas tradições, na aparência. Só que eles negligenciavam o relacionamento genuíno, ou negligenciaram o relacionamento genuíno com o Messias que estava diante dos seus olhos.
Então nós precisamos fazer uma autoanálise sobre como estamos investindo o nosso tempo no que diz respeito às coisas espirituais. Porque às vezes, como eu disse, a leitura bíblica é o fim, o ir ao culto é o fim, tudo isso é importante e extremamente necessário, só que nós esquecemos que o nosso Deus é um Deus experiencial. Nós esquecemos que nós não estamos lidando com algo estático, ou seja, algo parado, algo que não se move. Nós estamos lidando com algo que é real. A palavra de Deus é viva, ela penetra na divisão de alma e espírito, ela nos confronta. O Espírito de Deus é aquele que nos convence. A palavra traz luz aos lugares escuros da nossa alma. A palavra nos fortalece, a palavra nos instrui, a palavra nos guia. É por meio da oração, muitas vezes em oração, que o Espírito Santo te renova. É no meio da adoração que Ele te visita. Nós não estamos em busca de práticas vazias, não. Nós estamos usando o nosso tempo de maneira intencional. Nós precisamos entender essas coisas. Por isso que nós sempre dizemos, a vida com Deus é um relacionamento e não uma religião. Porque na religião você entra lá, realiza suas práticas religiosas e pronto, você vai embora. No relacionamento não, você fala, mas você também escuta. Você rasga o seu coração, mas você também é consolado. Então nós precisamos ter essa consciência, caso contrário nós perderemos essa perspectiva enquanto estivermos diante do Senhor. Escute, amados, não é sobre buscar, é sobre conhecer. Não é sobre fazer o que tem que ser feito, é encontrar Deus enquanto você faz aquilo que tem que ser feito. É claro que terão dias onde você vai ler a Bíblia mesmo sem vontade, você vai vir ao culto triste, talvez, enfim, você vai adorar mesmo com os seus lábios querendo murmurar. Tudo bem, isso faz parte, e ali você está oferecendo a Deus. Você está mostrando a Deus que a tua vida com Ele é além de sentimento. Tudo bem. Agora, nós precisamos entender que a vida com Deus, ela fala de um relacionamento. Tem que ter vida. Não é sobre a disciplina espiritual como fim, mas sim como meio para você conhecer Deus. Olha que interessante o que Jesus disse, João 17. Estamos caminhando para o final, João 17. Versículos 1 a 3. Depois de dizer estas coisas, Jesus levantou os olhos ao céu e disse: Pai, é chegada a hora, glorifica o teu Filho, para que o Filho glorifique a ti, assim como lhe deste autoridade sobre toda a humanidade, a fim de que ele conceda a vida eterna a todos que lhe deste. E a vida eterna é essa, olha aqui agora, e a vida eterna é essa, que conheçam a ti, o único Deus verdadeiro, e a Jesus Cristo, a quem enviaste. Gente, nós sabemos que a vida eterna é uma esperança futura. Um dia nós estaremos com o Senhor para todo sempre, e que dia maravilhoso, que tempo especial. Contudo, Jesus explica que a vida eterna já é, em partes, uma realidade presente para aqueles que estão em Cristo. Há já uma medida que nós podemos provar daquilo que teremos à disposição plenamente quando estivermos com o Senhor. João capítulo 5, versículo 24, em verdade, verdade lhes digo, quem ouve a minha palavra e crê naquele que me enviou, tem a vida eterna, não entra em juízo, mas passou da morte para a vida. Então há uma medida da eternidade que nós provamos aqui, e essa medida diz respeito ao quê? A conhecer a Deus. Nós não poderemos conhecê-lo plenamente, Paulo diz isso lá em 1 Coríntios 13, 12, mas conhecer Deus aqui é parte fundamental do cumprimento da eternidade. Deus nos dá a possibilidade de ainda nessa vida conhecermos, ainda que de uma maneira parcial, um dia aquele com quem estaremos face a face. Que privilégio é esse, meus amados irmãos? Agora, o que temos feito com o nosso tempo?
quanto às coisas espirituais. Pastor, mas é muita coisa. Amados irmãos, a Bíblia ela aponta quais são as prioridades, e nós precisamos aprender a lidar com todas elas. E o grande problema não é a falta de tempo, é a falta de prioridade. Muitas vezes o problema da nossa falta de fome de Deus é porque nós estamos nos alimentando com outras coisas. Nós somos chamados a aprender a desfrutar da beleza de Deus. Sabe quando a tua vida muda? Quando você tem um encontro com Deus. Quando você tem um encontro com Deus, você enxerga aquele que é o mais belo, você enxerga aquele que é o mais maravilhoso, você enxerga, você tem acesso à verdade, você tem acesso ao prazer que é estar no Senhor, você conhece aquele que é a verdadeira vida. Isso muda tudo. Você abre mão do pecado, por quê? Porque há um prazer maior, que é o prazer de conhecer a Deus, que é o prazer de estar perto dEle, que é o prazer de conhecer a sua vontade, que é o prazer de ouvi-lo, que é o prazer de adorá-lo. E esse prazer genuíno nos alimenta, nos conduz à proximidade com Deus. Só que muitas vezes não há mais essa fome, porque nós estamos nos alimentando com tantas outras coisas que roubam o prazer de Deus. Escute, irmãos, nós vivemos em um mundo que está saturado de entretenimento, de mídias, de sons, de imagens, de estímulos que captam o nosso olhar, nossa atenção, o nosso desejo, e não há problema em muitas dessas coisas. Só que o inimigo usa cada uma delas para roubar o nosso apetite pelas coisas espirituais, para que nós não mais vejamos a beleza de Jesus. Olha o que Davi disse, Salmo 27:4: uma coisa eu peço ao Senhor e a buscarei, que eu possa morar na casa do Senhor todos os dias da minha vida. Para quê? Para contemplar a beleza do Senhor e meditar no seu templo. Amados, nós estamos recebendo um convite de Deus diariamente, para que nós possamos acessar, ainda que em partes, coisas que veremos plenamente na eternidade. Isso precisa gerar em nós desejo, isso precisa gerar em nós vontade, isso precisa gerar em nós uma disciplina, fazer com que nós venhamos abrir mão das coisas que nos roubam de Deus. E o cumprimento disso envolve a boa mordomia com o tempo. Escute, você vai ter que tomar uma decisão. Eu e você, nós teremos que tomar decisões diariamente acerca de onde nós iremos colocar o nosso foco. Cada vez a vida ela vai ficar mais acelerada, cada vez você e eu, nós teremos mais praticidade praticidade em coisas em nossas mãos. Antes, se você quisesse fazer uma faculdade, uma pós-graduação, você tinha que se matricular, ir até presencialmente à faculdade, enfim, fazer o teu curso. Eu estava fazendo 2 pós-graduações ao mesmo tempo. Por quê? Porque é EAD. Hoje você vai fazer um curso, você vai assistir um vídeo, você quer aprender algo, você coloca 2x, tem coisa que você consegue colocar 3x, e se você é meio que um homem-máquina, você vai cada vez mais rápido, e você vai aprendendo, acessando, e tem, enfim, várias coisas à sua disposição. Você vai encurtando o tempo, você vai remindo o tempo nessas coisas. Agora, se nós não pararmos e avaliarmos a nossa vida, nós gastaremos tempo com coisas que, na verdade, estão nos roubando. Porque nem tudo que nos rouba é mal, mas muitas vezes o que nos rouba está fora de lugar. Escute o que eu estou dizendo. Muitas vezes nós não somos roubados por aquilo que é mal, muitas vezes nós somos roubados por aquilo que é bom, mas está fora de lugar. Não é o momento de você fazer aquilo, não é a hora de você fazer aquilo, e toda essa desorganização, toda essa falta de disciplina, toda essa falta de mordomia com o tempo nos impede de viver aquilo que Deus tem. Então nós vivemos em desequilíbrio. Só que o desequilíbrio, escute, amado irmão, é o oposto do fruto do Espírito, que é a temperança, que é o domínio próprio.
Então talvez você diz assim: não, agora eu preciso focar na minha vida profissional, e você sai igual um maluco correndo, e aí você esquece da família, você esquece de Deus. Ou você diz assim: não, agora tem que focar na família. Você foca na família e você não ora mais, você não lê mais a Bíblia, você não vai mais para o culto, você não tem mais comunhão. Ou você fala assim: não, agora tem que focar no espiritual, e você só fica na igreja e não trabalha, e você não tem tempo com a tua família. Ei, irmão, escute, o segredo é o equilíbrio. A falta de mordomia com o tempo. Irmãos, eu estou falando algo muito básico para vocês aqui hoje. Só que escute, isso aqui é muitas vezes o problema, ou o cerne de problemas na vida de muitas famílias e de muitos irmãos. Porque o cara está tudo desorganizado, ele não consegue orar, está tudo bagunçado, ele não consegue, enfim, focar na vida profissional dele, está tudo bagunçado, ele não consegue, trabalhar direito, enfim, focar nas coisas, ter tempo com a família. Equilíbrio. Porque quando nós escutamos uma instrução do Senhor acerca de uma área que nós precisamos dar ênfase, nós temos a tendência de irmos para os extremos, e não é isso que você deve fazer. Claro, às vezes você está num momento da sua vida: pastor, trabalho com vendas em shopping, eu estou no Natal. Irmão, você vai trabalhar igual um doido, ali é a hora de você fazer aquela comissão, e aí você vai no shopping e gasta tudo que você ganhou no mês com presente com a patroa. Eu estou brincando, mas existem momentos, é claro. Só que nós vemos na vida de muitos o que é desequilíbrio. Vamos fazer uma conta aqui para fechar. O dia tem quantos minutos? Quem sabe? 1440. 1400 e? Isso aí. Ô glória. Certo? Aí você dedica 30 minutos do seu dia para ler a Bíblia, orar. Não tenho tempo, pastor. Se você fizer isso, vai te sobrar 1410 minutos. Será que você não tem tempo? Ora 15 minutos, aí antes de dormir, lê mais 15 minutos da Bíblia. Que seja. Vou deixar mais difícil. Uma semana tem quantas horas? 10.080. Isso, 10.080 horas. Aí você pega numa semana lá e você tira uma noite, se você consegue deixar com alguém, filhinho, filhinha, com a vovó, a irmã. Vou levar a patroa para jantar. Não tenho dinheiro para jantar, vou levar ela para dar uma volta no parque. Vamos botar a cadeira lá no parque, na frente de casa. Vou sentar, levar uma garrafa de café, a gente vai fazer alguma coisa. Vamos comer uma pipoca, que seja. Seu relacionamento vai ser muito mais saudável. O problema não é que você não tem tempo, que eu não tenho tempo, que nós não temos tempo. Nós não damos prioridade. Vocês estão aqui ou não? Então escute, amados irmãos, pelo amor de Deus, por favor, escute. Seja um bom mordomo daquilo que Deus te deu. Deixa de futilidade, deixa de procrastinação, deixa de preguiça, vença as distrações e de fato, de todo o coração, se envolva naquilo que Deus está dizendo que é prioridade. Eu vou fechar com o texto de Efésios. Portanto, Efésios 5, 15 e 16. Tenham cuidado com a maneira como vocês vivem. E vivam não como tolos, mas como sábios, aproveitando bem o tempo, porque os dias são maus. Dê prioridade àquilo que precisa ser priorizado, mas com equilíbrio. Não vive igual um maluco, um extremista. Senão você terá falta de coisas. Você vai construir uma linda carreira, mas com uma família destruída. Você vai construir um grande ministério, mas com talvez uma deficiência familiar. Você vai construir uma grande família, mas essa família não tem onde morar porque você não trabalha e não sai do lugar profissionalmente. Você vai construir uma grande família no sentido relacional, mas espiritualmente você vai estar destruído. Então o segredo é: nós precisamos de equilíbrio, e é isso que Deus está nos chamando.
Cada coisa no devido lugar. O problema é que nós roubamos as coisas. No dia de ir para o culto, o cara vai passear. No dia de passear, ele vai trabalhar. No dia de trabalhar, ele vai dormir. E no dia de dormir, daqui a pouco está tudo bagunçado. Coloque tudo no devido lugar, que nós veremos esse texto se cumprindo em nossas vidas, para a glória de Deus. Amém? Feche seus olhos e curva sua cabeça em nome de Jesus.